Fala rapaziada, deixa eu para mais um vídeo. Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Drive do Ryan Gosling. Bom, eu sei que você deve estar pensando assim, olha lá, o cringe elegante não tem assunto de vídeo pra falar, fudido. Sempre fala do mesmo assunto, muito fudido. Na verdade eu tenho vários assuntos pra abordar, só que às vezes eu gosto de abordar o mesmo assunto por ter algumas coisas que eu não falei ainda sobre esse assunto. Bom, no vídeo de hoje, mencionando o filme Drive do Ryan Gosling, que é um autor macho, um autor muito macho, enfim, mencionando o filme Drive do Ryan Gosling, a gente vai falar sobre a insegurança de uma pessoa solitária que impede de amar alguém. Bom, nesse filme temos o protagonista. O protagonista, ele é apenas um protagonista, ele não tem nome. Ele é um motorista e um dublê. Ele não tem nome, ele fala bem pouco e ele ainda tem a timidez, ele tem uma certa dificuldade para se comunicar com as pessoas. Quando o protagonista vai ter um diálogo com alguém, sentimos o desconforto do protagonista ao não conseguir responder. Ele basicamente responde com silêncio sempre. Ele fala bem pouco ou ele vai em respostas diretas ou ele simplesmente prefere se calar. Bom, o motorista começa a se relacionar com uma garota, que é a Irene, que é literalmente o tipo de garota que eu gostaria de ter um romance. Ela tem cabelo curtinho, é literalmente a garota que eu gostaria de ter um romance e macetar. Bom, ela tem um filho pequeno e um marido que tá preso, ou seja, um ex-presidiário fudido. Bom, o motorista ele se aproveita que o marido dela tá preso e basicamente ele assume o papel como figura paterna do filho dela e como meio que amante também. Na verdade, maridão, né? Que se for do marido dela. Bom, mas ele assume esses papéis apenas como um substituto e não como um próprio pai e não como um próprio marido, e sim apenas um substituto, porque é isso que ele tá sendo, apenas um substituto enquanto o marido dela tá lá preso. Bom, ele não consegue assumir o papel como protagonista, ele não consegue assumir o papel como principal, como pai e como marido. Bom, é aí que entra a insegurança de uma pessoa solitária de amar alguém. O protagonista ele tem uma certa insegurança de acontecer alguma coisa com a Irene e com o filho dela. Então, basicamente, ele não consegue amar ela. O máximo que ele consegue é ser substituto. Ele não consegue assumir o papel como realmente marido e como realmente pai. Bom, em um momento do filme, o marido da Irene acaba morrendo. Esse era o momento que o protagonista tinha que dar graças a Deus e assumir o papel como principal, como pai e marido da Irene. Só que ele não consegue fazer isso porque ele não consegue amar. Ele entende muito bem a sua natureza de sempre se afastar das pessoas. Então assim ele não consegue amar a Irene. Por que ele não consegue amar a Irene? Porque ele carrega o escorpião nas costas dele. O peso do escorpião nas costas dele impede dele amar alguém. Bom, o que seria o escorpião no filme? Ao meu ver, o escorpião seria a barreira que impede ele de amar alguém. Bom, o motorista, sabendo da sua natureza, ele se despede da Irene. Bom, os dois entram no elevador, entra um assassino de aluguel também pronto para matar a Irene e o motorista. Bom, o motorista tem que fazer alguma coisa. Bom, mas antes de matar o assassino de aluguel, ele tem que se despedir da Irene. Então ele joga ela pro canto do elevador e beija ela. Bom, o clima fica mais escuro e mais lento, focando apenas nos dois. Isso é a representação do amor incondicional que o motorista é ciente de que ele não pode amar por muito tempo. Bom, depois disso ele mata o assassino de aluguel, a Irene sai do elevador e o elevador se fecha com os dois se olhando. Isso é a barreira separando os dois. Bom, depois de matar o resto dos mafiosos que estavam atrás dele e da Irene, o motorista entra no carro e dirige em silêncio, mostrando o que ele realmente é, um lobão solitário que não pode ter uma lobinha.